O ser humano foi formado de dois elementos básicos: pó da terra, matéria-prima utilizada para a estrutura do corpo, e fôlego de vida, vitalidade proveniente de Deus que retirou o corpo do seu estado inanimado. Assim, ser vivente ou alma vivente é o resultado da associação entre pó da terra e fôlego de vida. Na palavra de Deus encontramos outros textos bíblicos que afirmam o que está escrito em Gênesis 2:7. Há exemplos, temos Jó que diz: "O Espírito de Deus me fez, o sopro do Todo-Poderoso me dá vida." Jó capítulo 33, verso 4. "Quando lhes retirás o fôlego, morrem e voltam ao pó." Salmo 104, verso 29. Parem de confiar no homem, cuja vida não passa de um sopro em suas narinas. Que valor ele tem? Isaías capítulo 2, verso 22. Biblicamente, a alma não é algo invisível que habita o interior do homem e retira-se quando ele morre, mas a alma se refere ao próprio indivíduo, pois Deus diz que o homem passou a ser uma alma vivente e não a ter uma alma vivente. Essa conclusão é direta e fácil de se entender. Quando lemos na Bíblia a palavra alma, temos que entender que se refere ao próprio homem. O texto bíblico não deixa sombra de dúvidas em dizer que Deus não formou nenhuma entidade sobrenatural destinada a viver no corpo do homem. Em parte alguma das Escrituras isso é demonstrado. Acrescenta-se ainda o fato de que o ser humano não é o único ser caracterizado como alma vivente. Outras espécies de seres vivos são classificados da mesma forma. A expressão alma vivente refere-se nada mais nada menos que cada criatura ativa, única e indivisível. Embora tanto os animais quanto os seres humanos tenham sido formados da terra, a formação do homem foi distinta da formação dos animais sobre dois aspectos principais. Primeiro, Deus moldou o homem fisicamente, então lhe soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem se tornou um ser vivente. Gênesis capítulo 2, verso 7. Isso significa então que o homem era uma entidade física antes de se tornar um ser vivo. Segundo, Deus criou a humanidade como homem e mulher, à própria imagem e semelhança da divindade. Gênesis capítulo 1, verso 26 e 27. O capítulo 2, verso 7 de Gênesis explica que a introdução do sopro de vida no corpo físico de Adão o transformou em um ser vivente, ou literalmente uma alma vivente. O apóstolo Pedro, ao dizer quantas pessoas se salvaram no dilúvio, ele diz: "Nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas pessoas, isto é, 8 almas se salvaram através da água." 1 Pedro capítulo 3, verso 20. Ao citar a palavra alma, Pedro se referia a Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras. Isso significa que cada um de nós não tem uma alma que possa existir separada do corpo. Ao contrário, somos a própria alma. Cada um é um ser vivente ou uma alma vivente. A afirmação de que essa alma seja uma entidade consciente que possa existir separada do corpo humano é uma ideia pagã e não bíblica. Compreender com clareza a verdadeira natureza da humanidade nos previne de aceitar a noção popular de uma alma imaterial e todos os erros perigosos construídos sobre essa crença. Afinal, quando damos ouvidos a essa crença enganosa, colocamos em risco a nossa salvação. Não há existência consciente de nenhuma parte do ser humano separada da pessoa como um todo. Deus nos criou de uma forma assombrosa e maravilhosa,
e não devemos especular além do que as Escrituras de fato dizem sobre esse assunto. Não apenas a própria natureza da vida é um mistério. Os cientistas ainda não chegaram a um acordo quanto ao que significa algo estar vivo. Ainda mais misteriosa é a natureza da consciência. Como tecido material de pouco mais de 1 quilo, células e compostos químicos, o cérebro mantém e cria coisas imateriais como pensamentos e emoções. Aqueles que estudam essa ideia admitem que na realidade não sabemos. Falaremos amanhã sobre o pecado e a nossa lição terá como título: A alma que pecar morrerá. Te espero amanhã. Que Deus os abençoe e até a próxima.